receber dinheiro para realizar trabalhos religiosos dentro e fora da igreja, você concorda? Hein? Você que está em casa, você concorda com isso? Você concorda aí que uma pessoa, ou um membro, ou um obreiro, receber dinheiro para realizar trabalhos religiosos dentro da igreja, ou seja, dentro do templo e fora do templo, você concorda que essa pessoa deve receber? Alguém que realiza trabalho religioso tem que receber para realizar trabalhos religiosos, como orar, né? Estender as mãos para abençoar uma pessoa com oração, unção com óleo, evangelismo, que é um trabalho externo, pregadores que pregam fora, né? Missionários que saem viajando, viagens missionárias. Você concorda que eles têm que receber? Ou você discorda, acha que tem que fazer por amor e ninguém deve receber nada? Então, queremos ouvir a sua opinião no debate Conamio desta terça-feira, dia 6 de março, onde estamos aqui recebendo homens de Deus, compondo a nossa mesa. E ele que estava sumido há muitos debates, estavam sentindo saudade dele. Inclusive, hoje ele veio com um perfume. Esse perfume é importado, viu? Porque, olha, eu vou te falar, contaminou aqui o ambiente no bom sentido. Tá cheirando, viu? O pastor João Carlos, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Arca do Concerto. Boa noite, graça e paz, pastor João Carlos, seja muito bem-vindo. E aí, pastor, receber dinheiro para realizar trabalhos religiosos dentro e fora da igreja, você concorda? Boa noite, graça e paz, povo de Deus. Sim e não. Sim e não? A Bíblia nos fala que quando Jesus ele foi feito em carne, tornou-se em carne 100% homem, 100% Deus, ensinando os discípulos até que chega em Lucas 10, capítulo 10, versículo 7, ele separou os 70, ele lhes deu poder e autoridade para expulsar demônio, curar enfermos e também ressuscitar no nome poderoso de Jesus. Porém, realmente a Bíblia nos fala no versículo 7 que todo obreiro é digno do teu salário, mas tem muita gente, o meu sim, eu concordo com isso, é digno do teu salário, meu não, porque quando se torna em demasia, valores exorbitantes, ou seja, altíssimos, quando as pessoas, ou seja, ou tripudiam ou fazem, ou seja, menção ao valor que ele pode se arrumar, ou em cima daquela pessoa conseguir, e fica, ou seja, por orações, por louvores. Quantos cantores, infelizmente, quantas orações, tem gente que até cobra só para orar. Que isso? Cobra para orar? Meu Deus do céu. Então são coisas que eu fico olhando, tudo bem, eu entendo, o próprio Jesus Cristo, quem sou eu para falar que não? Mas o próprio Jesus Cristo, quando ele falou, obreiro é digno do teu salário, mas quando eu entendo na palavra do Senhor, quando eu estou aprendendo, estou bebendo água ainda, tomando leite, mas o que acontece? Quando eu entendo, é quando esse obreiro, esse pastor, essa missionária, ou esse dirigente de congregação, ele pelo menos não durma até o dia todo, para depois à noite no culto, receber salário. Porque eu já tive problema antes, por isso eu já tive que, infelizmente, na época de ministério que eu fazia parte, quando eu era mais novo, eu tive que dar uma repreensão ao pastor, eu estava quebrado, todo arrebentado, trabalhando com a perna quebrada, e eles chegavam no culto lá para as 7h15, 7h08 horas, enquanto o culto começava 19 horas, ele chegava bem mais tarde e falou que ele tinha direito ao salário. Eu tive que ir na palavra, dar uma repreensão nele, porque eu não concordava. Tanto que eu me apontei na pessoa, ainda machucado da época, falei, opa, eu trabalho até hoje, porém o senhor, na Bíblia, não tem direito a salário. E esse pastor, esse irmão, essa irmã, ele teria direito ao salário quando ele se empenha a obra. Ele fica em dificuldade lá fora de trabalhar, está totalmente se dedicando à obra de Deus. Então tá aí tese e opinião do pastor João Carlos a respeito do tema do debate Conamio desta noite. Também estamos recebendo ele, que mora pertinho, e a equipe dele hoje é grande, viu? A equipe dele é grande. E ele é um abençoado, é um homem de Deus, é uma honra para nós receber o pastor Andreu,
da Igreja Pentecostal Libertando pela Palavra. Boa noite, graça e paz, pastor André, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Conamio, ao debate Conamio. E o tema desta noite, pastor André, receber dinheiro para realizar trabalhos religiosos dentro e fora da igreja. Você concorda? E aí, pastor? Uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor a todos os amigos, a todos os ouvintes da Rádio Contemporânea, ou até mesmo pelo aplicativo. Não, pastor, não concordo não. Há casos e há casos. Um exemplo, como eu venho citando, uma ministração, um ministro, um pregador do Evangelho, acho que de forma alguma, de maneira nenhuma, ele deve cobrar para pregar a palavra. Tampouco para orar, tampouco para ministrar a palavra sobre a vida de alguém. Agora, existem profissões que é diferente. Com exemplo, os cantores, né, como os nossos cantores que estão aqui hoje. O cantor é uma profissão, é diferente. O Senhor, o nosso pastor, que é artista gráfico, não é? Então ele é a profissão dele, ele faz a placa da igreja, ele faz o banner da igreja, ele faz o prospecto da igreja, mas é uma profissão, é diferente. Agora, relacionado à salvação, relacionado ao ensinamento da palavra, relacionado à libertação de vidas, não devemos cobrar de maneira alguma, e tampouco podemos aceitar ou admitir tal coisa. Então tá aí tese e opinião do pastor André. As turbinas estão apenas começando a esquentar. Na segunda parte do debate é a hora que esquenta e pega fogo mesmo. E você que está em casa pode dar a sua opinião, se você concorda, se você não concorda. Queremos ouvir a sua voz, a sua opinião. Também estamos recebendo nessa noite o pastor e advogado Ricardo Rodrigues, da Igreja Pentecostal Glória de Sião. Boa noite, graça e paz, pastor Ricardo Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao programa Conamio, Conexão Conamio, ao debate Conamio. E o tema dessa noite, pastor Ricardo, receber dinheiro para realizar trabalhos religiosos dentro e fora da igreja. Você concorda? Sim, graça e paz, os colegas que já se manifestaram. Interessante é que nessa enquete de hoje vai falar dentro e fora, se é lícito receber, né, em verdade, esse dinheiro para fins de trabalho religioso dentro ou fora. Essa questão, para que possamos raciocinar um pouco, essa questão de dinheiro é uma coisa bem contemporânea, até porque os dízimos na época, por exemplo, eram cereais, eram frutos da terra, né? Então, bem para cá que se vem falar em dinheiro. O Novo Testamento começou a se ver o dinheiro, né? Então, com relação ao receber e aquele que atua dentro da igreja, por exemplo, eu sou a favor e apoio que, na minha visão, pastor não deveria trabalhar em serviços seculares. É o meu primeiro posicionamento bíblico, desde aquela questão levítica, que já é uma atribuição do Velho Testamento. O sacerdote era voltado para o altar, né? Igual o pessoal hoje tem aquela dúvida, né? Eu vivo da obra. Não vivo da obra é aquele cara que vai com a maleta prateada, é um 7-1 danado. Isso não é isso é o viver da obra, é viver para a obra, né? Ou seja, você tem disponibilidade, você foi uma pessoa apontada pelo Espírito Santo e você vive para o altar de Deus. Então eu entendo que pastor, ele necessariamente não deveria trabalhar, ele vive para o altar, ele fica disponível para apacentar as ovelhas que Cristo depositou na mão dele. Então tem duas referências. Cristo ratifica isso, que digno é o obreiro do seu salário. E quando se fala assim salário, ou seja, é uma prestação de um serviço e eu recebo um pagamento. Isso é um salário, dentro dessa questão recíproca. E o próprio Paulo, ainda dando continuação a essa doutrina, ele ratifica, falando de novo a Timóteo,
que digno é o obreiro do seu salário. E ali ele envolve, batendo numa tecla maior, ao presbitério. E presbitério, numa linguagem contemporânea, todos nós sabemos que o presbítero é a figura também e uma autoridade de um pastor local, de congregação, impulsionado pelo pastor presidente. Com relação ao fora, né, também concordo com o pastor Andrew, que essa coisa de cobrar para pregar para aqueles que estão fora é realmente uma aberração da natureza. Muito embora eu creio que alguns, pastor João, estão até cobrando, que na verdade é totalmente errado, porque é claro, talvez já passaram por experiências muito ruins, pastor Marcelo. Chega lá, tu ganha um copo de canjica, misericórdia, né? Um copo de sopa de ervilha. Não esqueça o salgado gorduroso. Toda igreja tem salgadinho gorduroso. R$20, que nem o pirulito, nem que meu filho chupa, entendeu? Então, a sensibilidade da igreja foi perdida. Então, esse aqui, então você está assustado, é um pastor que eu posso falar do que eu vivo, né? Então a igreja perdeu essa essência de abençoar. Eu sou daquela época, daquela igreja dos dinossauros, pastor João. O Espírito Santo tocava, mas agora Deus não está tocando mais não, porque ninguém se sensibiliza, os pastores estão mão fechada, não sabe o que é abençoar a igreja. Eu apacentei um crente Sugismundo, que quando tinha uma festividade na igreja ele levava Dolly e ele bebia Coca-Cola na casa dele. Isso parece ser uma coisa engraçada, irmão, mas isso é muito sério. Ou seja, o que eu visto você tem que vestir, o que eu bebo na minha casa você tem que beber, porque você é meu irmão. Deus abençoe. Então tá aí tese e opinião do pastor Ricardo Rodrigues a respeito do tema do debate Conami dessa noite. Queridos, eu quero aqui lembrar que ser pastor é profissão. Ser pastor é profissão. Assim como ser padre também é profissão. Ok? Desde que também o pastor, o digno pastor, né, que exerce o pastoreio como profissão, ele faça jus a essa profissão, né? Que como pode o funcionário não pode chegar, o horário de bater o cartão às 7 da manhã, o funcionário chega às 7h30, aí não tem como. Aí não tem. A própria capelania. Pastor João, pode falar, pastor João. Pastor João tá com turbina quente aí. Porque é o seguinte, pastor, eu concordo quando ele permanece na igreja. Digamos, suposição, tá? Vou dar uma suposição. Bem simples. O que acontece? O camarada, o pastor digno, obreiro, missionário que seja, ele me consegue abrir a igreja lá, digamos, não vou nem falar 7 horas da manhã, mas ele abre 8 horas da manhã e fecha-se pelo menos às 8 da noite. Poxa, peraí, tudo bem, se pastor, se ele está na obra, poxa, suando a camisa, não vou falar da couro, que o couro, ou seja, a carne que foi pendurada no madeiro foi de Jesus Cristo, né? É bíblico isso. Mas o que acontece? Aí ele está lá, na obra lá, de segunda a sexta-feira, supondo, até de 8 às 6. Peraí, ele vai tirar da onde? Mas agora, por outro lado, o camarada consegue me acordar 2, 3 horas da tarde. Quer salário? Tomando vergonha, vai trabalhar. Eu trabalho. Eu falei com o meu pastor Ricardo aqui, não é, meu? O documento eu mostrei, pastor Ricardo. Sou todo arrebentado, mas eu trabalho. Não tem lá a carteira assinada que eu estou pegando SS, né? Nesse 1 ano e pouco, mas espera aí, filho. Você está ouvindo aí? É o pastor João, presidente da Assembleia de Deus, Arca do Conceito, falando sobre trabalho. Então, quando foi agora final de semana, agora sábado passado, mesmo com a perna fazendo fisioterapia, eu estava na igreja, eu e meu irmão, sangue em Cristo, ajeitando a porta da igreja, pesadíssima, por quê? Porque já que eu quero, digamos, eu peço à igreja. Eu não peço à igreja, não, eu peço oração à igreja, se a igreja quiser me abençoar, se quiser, não peço. Amém. Caso contrário, eu tenho que trabalhar mesmo. Se a carteira não está assinada, as firmas estão fechando a porta, vou para o meu bico, tem uma minha firma, né, aberta, né, o pequena empresa, pequeno empreendedor. Então eu faço meu trabalho fora da carteira e dentro da carteira. Então, peraí, então eu não vou sugar o membro, membro não é obrigado a dar ao pastor João Carlos de Mangueira nada. Se Deus tocou para abençoar, vou recebê-lo. Muito obrigado. Caso contrário, é como oração. Eu procuro tentar não pedir oração. Por quê? Eu prefiro que Deus toque para alguém orar por mim. Eu não gosto de incomodar.
Então esse pastor, esse membro, não sei de onde ele é, que ele acha que dorme o dia todinho para ter salário, toma vergonha na cara e vai trabalhar. Então tá aí o recado do pastor João Carlos. Meu Deus do céu, estou falando da profissão de pastor, os homens aqui podem falar, pastor. Vai lá, pastor André. Vamos lá. Como o senhor trouxe bem trago, foi bem feliz, o pastor hoje, o pastorado, o pastoreio hoje, se caracteriza como uma profissão. Mas há um detalhe que as pessoas confundem. Uma coisa é eu viver para a obra, outra coisa é eu viver da obra. Uma coisa é a obra me sustentar, outra coisa é eu viver em prol da obra. Então, para mim ser verdadeiramente um funcionário de uma igreja que tem a capacidade de me manter, verdadeiramente eu tenho que estar ali à disposição. Se o membro está lá, o cramunhão está agarrado no couro dele lá, pastor, vem aqui 2 horas da manhã, eu tenho que levantar da cama e tenho que ir lá orar, e tenho que ir lá expulsar o cramunhão. Está recebendo, se está com um problema assim, ah não, pastor, é porque meu marido ou minha esposa, eu tenho que sair do conforto do meu lar e ir lá fazer um gabinete. Por quê? Porque a igreja me paga e me sustenta para isso. Embora Paulo diga o quê? O que Paulo diz? Se possível for trabalhar de dia e de noite para não ser pesado, seu irmão. Se possível for. Agora, hoje nós temos sim igrejas gabaritadas e capacitadas para manter um salário. Amém. Então que o pastor dê o seu sangue, se coloque na posição de funcionário dos servos, porque na realidade quem paga o salário dele é os membros. Então, pastor, o senhor que está aí, compreendeu esse recado aí. Aqui ninguém está sendo contra pastores a serem assalariados, né? Receberem financeiramente alguma ajuda da igreja ou mesmo salário. Desde que o senhor, que é pastor, trabalhe, né? Não adianta também se for só receber, daqui a pouco um membro aí vai se ligar que o senhor não está fazendo nada, daqui a pouco deixa de contribuir, deixa de ir para o templo, troca de igreja, olha aí a situação. Então vamos mandar assim, tratar a obra de Deus dignamente, né? De forma correta, porque é assim que a obra cresce. O pastor dando a sua vida pelas ovelhas, trabalhando em prol do reino de Deus, né? Recebendo o seu salário ali, que é digno de receber, mas também se esforçando para estar no templo, estar nas reuniões, estar nos cultos, né? Fazer trabalho junto com os membros. Não é mandar só o membro ir, né? Vai evangelizar todo mundo! Ele também está junto, ele é funcionário, pastor e funcionário da igreja, está junto lá também. Esses dias, eu quero aproveitar aqui, eu vi o bispo, como é que chama o nosso bispo aqui? Jodeli. Eu vi o bispo Jodeli ajudando aquelas pessoas que perderam as casas. Tava lá as pessoas distribuindo cesta básica, roupa, e ele também estava junto. Tá vendo aí a diferença? Quando a pessoa faz bonito, a gente vai tirar o chapéu, né, e aplaudir. Que Deus abençoe em Cristo a vida do bispo Jodeli pelo trabalho lindo que ele está fazendo. E que todos nós pastores venham seguir esse exemplo. Você está recebendo, irmão? Vamos regaçar a manga aí e vamos fazer a obra de Deus, tá? Ser profissão, ser pastor é profissão. Ser padre também é profissão, mas vamos agir dignamente aí e fazer jus a essa profissão. Mas lembrando que apenas se caracteriza como profissão desde que o pastor esteja estudado para isso, ok? Desde que o pastor estudou para isso e se dedica a ser pastor, somente pastor. Aí pode se caracterizar como uma profissão. Agora, se acontecer igual o pastor João Carlos citou o exemplo aqui, algum camarada acorda às 3 da tarde, né? E só ir lá no templo lá, faz uma oração lá e depois já volta para casa de novo, não, aí não caracteriza a profissão de pastor, não. Aí você está sendo um mercenário e é difícil o apresentador dar opinião, mas hoje eu tenho que dar minha opinião. Aí vai dar para ele Jeremias 23. Pode falar aí, pastor, pode falar. Aí vai ter que dar para ele ou para ela Jeremias 23. Pode falar, que fala sobre o pastor que dispersa, pega as gorduras, tudo da ovelha e depois dispersa, vai embora. Vai prestar conta com Deus. Pode falar, pastor Ricardo Rodrigues. Só para incrementar dessa questão da visão da profissão, o próprio serviço de capelania é um dos mais configurados. Né? É um concurso do Exército Brasileiro, do Bombeiro, da Marinha do Brasil. Teve até um concurso de capelania
lá na Casa do Marinheiro, teve um há pouco tempo, entendeu? Também é configuradíssimo, esse então como profissão, né? Tem os exercícios físicos, toda aquela coisa, e já entra como oficial, já está 12 mil o salário. Tem que deixar isso claro aí, porque alguém pode dizer, pô, pastor não tem que receber, que ser pastor não é profissão. É sim, é profissão sim, tá bom? Então você que está em casa aí e que não está bem informado, agora fique informado. Ser pastor é profissão e ser padre também é profissão, tá certo? Queridos, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso break mais cedo um pouquinho? Depois do nosso break nós voltamos com a segunda parte do Debate Economia.